E aí, aqui é o Node, imagine só. No meio de um milharal, uma jovem corre desesperada, como se estivesse fugindo de algo ou de alguém. De repente, ela escuta ao longe o som de uma motosserra e corre o mais rápido possível em direção à saída. Minutos depois, ela chega na fazenda e encontra a dona da propriedade, que fica surpresa ao ver a jovem naquele estado. Logo em seguida, um grupo de indivíduos misteriosos formado por 3 fazendeiros mascarados, um palhaço e uma garota, aparece no local. Armados com facas e motosserras, o grupo persegue a jovem, que ao tentar fugir acaba esbarrando com a dona da fazenda. O palhaço vai ver como a mulher está, mas ela parece ter se ferido gravemente com a queda, enquanto a jovem continua a fugir. No entanto, seu caminho é bloqueado por um sujeito em uma caminhonete, que parece conhecer a mulher caída no chão. Infelizmente para a jovem, ela é atacada pela garota, que a acerta com um facão bem no meio da sua cabeça. 15 anos depois desse ataque, o jogador do time do colégio Brandon fala no celular com seu melhor amigo Rustin. No meio da conversa, ele acaba derrubando um frasco no chão e vai pegá-lo, mas de repente, uma mão aparece embaixo da cama e o agarra. Essa mão é da sua namorada Wendy, que entrou escondida no quarto para dar um susto em Brandon. Apesar disso, os dois não perdem a oportunidade de ter um momento romântico ali mesmo. Porém, o demente esqueceu de trancar a porta e sua mãe acaba entrando sem avisar. A situação só piora quando Rustin e sua irmã Melanie também invadem o quarto, acabando de vez com o clima do momento. Eles chamam o casal para saírem juntos esta noite. No entanto, Wendy está cansada de fazer os mesmos programas de sempre. Ela sugere tentar algo mais arriscado e comenta sobre uma fazenda na região, conhecida como Fright Farm. A propriedade se tornou um ponto turístico graças ao seu imenso milharal em forma de labirinto, e o desafio dos visitantes é entrar e encontrar a saída antes que o tempo acabe. No entanto, Rustin é contra a ideia, pois segundo uma lenda local, essa fazenda era usada em um culto maligno. É dito que os praticantes desse culto eliminavam mulheres removendo pedaços de suas peles enquanto ainda estavam vivas. Para provar o que está dizendo, ele mostra no celular o vídeo gravado por uma das vítimas e entrega a Wendy. Porém, o tal vídeo era apenas um trote da internet e, em meio à insistência dos seus amigos, ele aceita ir junto para conhecer a tal fazenda. Os 4 então partem de carro até lá, sem desconfiar que este é o mesmo local onde a jovem foi eliminada 15 anos atrás. Não apenas isso, mas os perseguidores do labirinto são filhos do dono da propriedade, chamado Herschel, e a família continua vivendo na fazenda. Nesse momento, Herschel avisa aos filhos que chegou a hora de seguir o legado de sua esposa, a mesma mulher eliminada naquela fatídica noite. Em seguida, todos fazem uma oração e prometem sacrificar mais vítimas em sua homenagem. Enquanto isso, Rustin e seus amigos chegam na fazenda, até que são surpreendidos por um palhaço segurando uma faca. Felizmente era só um dos funcionários do local, contratado para assustar os visitantes e atrair mais clientes. Depois desse susto, o grupo se divide, com Rustin e Brandon indo ao banheiro, enquanto Melanie e Wendy vão comprar as entradas. As duas passam por outro palhaço chamado Frost, e elas acreditam ser só mais um funcionário, porém aquele é na verdade um dos filhos de Herschel. Logo em seguida, Wendy vê um boneco de espantalho decorando o local e fica surpresa em como ele parece tão realista. Ela então vai mostrar o boneco a Melanie, mas em questão de segundos o espantalho desapareceu misteriosamente. Ao mesmo tempo, Brandon consegue entrar em um dos banheiros, porém ele estava com tanta pressa que não viu que a cabine estava ocupada. Por causa disso, ele toma um susto do outro funcionário mascarado e por pouco não faz as necessidades por baixo da calça. Com os ingressos comprados, o grupo segue até o labirinto e antes de entrar precisam deixar os seus celulares e serem carimbados nas mãos por segurança. No entanto, quando chega a vez de Melanie, o leitor aciona um sinal de alerta que é enviado para o dono da fazenda. Quando a jovem pergunta o que houve, o apresentador diz que ela foi sorteada para participar do labirinto VIP. Pouco depois, Herschel aparece e diz que a modalidade VIP é ainda mais desafiadora. Porém, se Melanie e seus amigos saírem do labirinto em até 2 horas, ganharão um prêmio de $10.000. Sem pensar 2 vezes, o grupo aceita a proposta e Herschel leva todos em sua caminhonete pelo labirinto. No caminho, eles encontram um grupo de sujeitos mascarados presos por uma grade no milharal, e Herschel diz que esse é o pequeno bônus antes de irem ao labirinto VIP. O objetivo é atirar neles usando as armas de tinta acopladas na caminhonete, e o grupo não hesita em disparar tinta contra todos eles.
Após isso, eles enfim chegam à área VIP, que possui 5 caminhos diferentes até a saída. Alguns são mais longos do que outros, logo é preciso escolher com sabedoria, do contrário não irão ganhar o prêmio. Ao ouvir isso, Melanie sugere que cada um siga por um caminho diferente, assim terão mais chances de vencer. Brandon apoia a ideia, mas Wendy não deseja ir sozinha, e Dustin também é contra por causa da lenda da garota sacrificada no labirinto. Herschel, no entanto, assegura que tudo não passa de lendas para atrair o público e que todos os caminhos são seguros. Porém, ele avisa que se o grupo não estiver disposto a enfrentar o desafio, podem retornar ao labirinto comum e perder os $10.000. Melanie não pretende desistir tão facilmente e logo convence a todos a atravessar o milharal e sair com os bolsos cheios de dinheiro. Herschel fica satisfeito com essa decisão e avisa que além do labirinto, eles encontrarão funcionários mascarados para deixar a corrida mais emocionante. Por fim, ele dá uma última dica, dizendo ao grupo para evitar o caminho do meio, pois ele o fez mais longo propositalmente. Com tudo explicado, os 4 seguem cada um pelas entradas laterais do milharal, e então Herschel avisa sua equipe que o jogo começou. Ao longo do caminho, Wendy é a primeira a encontrar um dos funcionários, que tenta assustá-la com um fantasma de fantoche, mas isso não dá muito certo. Quem também tem um encontro inesperado é Rustin, que vê um sujeito vestido de alienígena, mas não dá muita importância e segue o seu caminho. De repente, ele vê ao longe um sujeito enorme usando uma máscara assustadora, e de início apenas o ignora. No entanto, quando olha novamente, o mascarado aparece bem na sua frente. Dessa vez, Rustin fica bem assustado e parabeniza o figurante pelo figurino, além de lhe dar dicas do seu trabalho como ator. No entanto, o sujeito apenas fica em silêncio observando, o que deixa o jovem irritado, e ele segue pelo milharal. Os 4 amigos continuam a caminhar pelo labirinto sem fim, até que Melanie encontra uma ponte e tenta chamar por Rustin. No entanto, ninguém ouve o seu chamado e mesmo no alto da ponte, ela não consegue ver um caminho para fora do milharal. Após horas caminhando, o grupo está cansado e o desafio só fica mais difícil quando chega o anoitecer. Brandon já está começando a desistir do prêmio, até que se depara com uma mulher chamada Gemma. Ela aparece usando roupas mais joviais e tenta conquistar o jogador, o convidando para terem um momento romântico em meio ao milharal. Porém, ele se recusa, pois já está comprometido com Andy e apenas deseja saber onde fica a saída do labirinto. Gemma não gosta nada disso e o avisa de que é melhor correr, pois ela precisa se exercitar e ainda vai lhe dar uma chance para fugir. Brandon não entende o que ela quis dizer com isso, mas Gemma explica puxando um facão e acertando a perna dele com a lâmina. O corte profundo deixa Brandon gravemente ferido e ele é forçado a seguir mancando para longe dali, enquanto Gemma faz uma contagem regressiva. Assim que para de contar, ela parte atrás dele com sua arma afiada na mão. Ao mesmo tempo, Melanie procura por seus amigos, até que se depara com um sujeito mascarado carregando uma motosserra. Acreditando que é só mais um funcionário da fazenda, ela o parabeniza pela caracterização, especialmente a sua máscara amarrada por arames. Ela então vai checar se os arames são reais, mas assim que ela se aproxima, o sujeito a derruba no chão com uma cabeçada. Em seguida, ele tenta atacá-la com a serra, porém Melanie consegue desviar do ataque e puxa o seu canivete escondido na bota. A jovem tenta revidar o ataque, porém o mascarado a desarma e se prepara para parti-la ao meio. No último segundo, Melanie consegue desviar com um rolamento, pega a faca e acerta o demente no chão, além de chutar o local do ferimento para derrubá-lo. Após isso, Melanie aproveita a chance para escapar, mas o mascarado se recupera do golpe e parte atrás dela. A jovem se esconde em meio à plantação e, sem saber onde seu alvo está, o mascarado começa a serrar o milharal para abrir caminho. No mesmo instante, Brandon está tentando fugir de Gemma, que finalmente o encontra e tira da meia uma seringa contendo um sonífero. O jovem tenta escapar, mas acaba sendo encurralado pelo mascarado com a motosserra. Brandon então tenta voltar apenas para ser atacado por Gemma, que lhe injeta o sonífero, o deixando inconsciente. Após isso, o mascarado avisa sua irmã que acabou perdendo Melanie de vista. Então Gemma ordena que ele leve Brandon até o laboratório, enquanto ela vai atrás da garota. Sem desconfiar do que aconteceu ao seu amigo, Dustin continua a caminhar pelo labirinto, até que é surpreendido por um sujeito vestido de fantasma. O jovem não se assusta e pergunta que horas são, pois já está ficando tarde e ele acredita que o prazo das 2 horas já acabou. Entretanto, o demente fica em silêncio e se esconde em meio à plantação, o que só deixa Dustin ainda mais irritado.
O caminho pelo labirinto continua, até que o jovem vê um espantalho no milharal, e para passar o tempo tedioso ele começa a arremessar pedras no boneco. Depois disso ele segue caminhando, mas o tal espantalho se move repentinamente e começa a segui-lo lentamente. Rustin já está cansado do labirinto e por causa disso não percebe quando o espantalho se aproxima, segurando um facão, e remove o seu braço com um só golpe. Ao ver o que acabou de acontecer, Rustin começa a se sentir mal e tenta fugir, mas acaba tropeçando no chão e começa a perder muito sangue. Ele teme que a criatura vai lhe dar o golpe final, mas ao invés disso o sujeito acena em direção a uma caminhonete que vem em sua direção. Segundos depois, Melanie atravessa o milharal, encontrando o irmão gravemente ferido, e corre para ajudá-lo. Sem que o espantalho perceba, ela tenta levantar Rustin para fugir dali, mas seu irmão diz que não irá sobreviver, e para acalmá-la ele começa a fazer piadas com a situação. Em seguida, o jovem cai no chão aparentemente sem vida, mas novamente tudo era só uma piada e ele estava mostrando sua habilidade como ator para a irmã. Depois de toda essa brincadeira, o demente concorda em fugir da fazenda, mas o espantalho vê os dois juntos e parte para atacar Melanie. A jovem tenta atingi-lo com a lâmina, porém o sujeito a rende no chão e começa a apertar o seu pescoço. Rusty então corre em direção à caminhonete e pede por ajuda, mas logo descobre que o motorista é mais um dos filhos de Herschel, que acelera com o veículo e o atropela. Melanie se desespera ao ver o irmão perder a vida e, tomada pela raiva, ela consegue se soltar do sujeito e atinge o seu canivete na cabeça dele. Após isso, ela novamente foge pelo milharal, enquanto os mascarados ajudam seu irmão que foi ferido. Perto dali, Gemma está no laboratório da fazenda, com Brandon preso por algemas em cima de uma maca. Assim que o jovem desperta, ela o avisa que está passando uma pomada especial em sua perna, que serve para ela conseguir retirar pedaços de sua pele com mais facilidade. Brandon entra em colapso e pede por misericórdia, mas a vilã não se importa com isso e começa a fazer o procedimento. A dor é tão intensa que Brandon acaba desmaiando, e Gemma segue realizando o processo e guardando as partes de pele em um recipiente. No entanto, ela é interrompida por seus irmãos, que trazem o corpo do espantalho eliminado por Melanie. Gemma se enfurece e pergunta onde a garota está, porém eles não sabem onde ela se escondeu. Então Gemma decide ir atrás da jovem e manda seus irmãos capturarem a última integrante do grupo, Wendy. Enquanto isso, a jovem caminha sem pressa pelo labirinto, até que reencontra o palhaço Frost em uma barraca de guloseimas. Ela pergunta se ele sabe quanto tempo falta para o desafio encerrar, e Frost diz que o grupo só tem 40 minutos para sair do labirinto. Wendy então se apressa para conseguir ganhar o prêmio, mas antes de ir, o palhaço, junto ao seu assistente Kevin, pede que ela experimente uma de suas guloseimas. Porém, Wendy não aceita, pois não quer perder mais tempo e precisa reencontrar logo seus amigos. O palhaço Frost a deixa ir, mas assim que a jovem continua a caminhar, ele aparece por trás dela, segurando um cambão, e o usa para prender o pescoço da jovem e sacudi-la. O palhaço se diverte empurrando Wendy de um lado para o outro no milharal, enquanto a jovem fica sem ar. No entanto, ela revida o ataque com um chute em uma região bem dolorosa e aproveita a chance para pegar o cambão e acertá-lo bem na cara do demente. Depois desse confronto, Wendy tenta fugir pelo milharal, porém Frost e seu assistente começam a persegui-la com um caminhão. A jovem consegue desviar do veículo e corre pelo caminho inverso, quando se depara com sua amiga Melanie. Para o azar de Wendy, o palhaço surge na carroceria do caminhão e dispara um arpão que atravessa a perna da garota. Em seguida, o perseguidor acelera o veículo e usa a corda presa no arpão para puxar a jovem por todo o caminho, até chegarem no laboratório. Melanie então segue o veículo para salvar a sua amiga e entra escondida por um depósito. Lá dentro, a jovem tenta passar despercebida pelos corredores, porém atrás dela surge a criatura com a máscara amarrada por arames. Sem hesitar, ele levanta a garota e começa a apertá-la, até que Melanie perde a consciência e desmaia. Horas depois, a jovem acorda, sentada em uma cadeira de rodas, e encontra Wendy, ainda viva, mas amarrada em uma maca. Para piorar, ela também teve partes de sua pele removidas e não faz ideia de onde Brandon está. Wendy se desespera e pede desculpas por ter insistido para os seus amigos irem à fazenda, porém Melanie a acalma, dizendo que dará um jeito delas saírem dali. A jovem então tenta se soltar das amarras em seus pulsos, até que Herschel aparece, junto com seus filhos.
Ele diz que após 15 anos de espera, sua família finalmente encontrou a vítima que precisavam para o seu experimento macabro, que é ninguém menos que Melanie. Porém, como ela eliminou um dos filhos de Herschel atingindo a faca em sua cabeça, o sujeito pretende puni-la por isso. No entanto, como ele precisa de Melanie viva, Herschel decide eliminar Wendy na frente da amiga. E mesmo com a jovem pedindo clemência, o fazendeiro a atinge com a lâmina repetidas vezes. Ao ver mais uma amiga sendo eliminada de maneira tão assustadora, Melanie se enfurece e pergunta o que eles querem e por que a capturaram. Gemma explica que Melanie irá ajudar a completar o trabalho da sua falecida mãe, que consistia em remover as peles das vítimas para coletar um tipo raro de material genético. De acordo com as pesquisas dela, esse material genético, quando extraído, pode ser usado para criar um poderoso gel de rejuvenescimento facial. Porém, existem pessoas ainda mais especiais que conseguem produzir esse gene em maiores quantidades. Para identificá-los, a família usava o carimbo nos visitantes, que tinha um leitor capaz de detectar a presença desses genes. Ao fazerem isso com Melanie, eles perceberam que nela há uma quantidade suficiente para fazer a produção em massa desse gel. No caso de pessoas como ela, é preciso mantê-la viva, pois quando a cobaia perde a vida, seus genes se tornam incompatíveis com os de outras pessoas. Por fim, Gemma explica que este experimento era o sonho da sua mãe, que desejava encontrar a fórmula para a juventude eterna. Ao ouvir toda essa explicação macabra, Melanie discretamente desamarra as cordas de suas mãos, salta da cadeira e pega uma faca na mesa. Herschel se surpreende com a coragem da garota, mas não se intimida e diz que ela não tem para onde fugir. Além de passar por eles, a jovem teria que atravessar o imenso labirinto sem ter a menor ideia de onde fica a saída. Vendo que não há como escapar, Melanie então aponta a faca na direção do seu pescoço e ameaça dar um fim à vida, pois assim nenhum deles poderá concluir a sua pesquisa. Herschel se desespera e pede para a garota se acalmar, pois se ela perder a vida, todo o seu esforço terá sido em vão. Melanie já não tem mais nada a perder, e usando a faca ela atinge a si mesma e cai no chão, aparentemente já sem vida. Dias depois, os moradores da cidade começam a espalhar cartazes, comunicando sobre o desaparecimento de Melanie e seus amigos. Dentre eles, a mãe de Brandon entrega cartazes com fotos de seu filho e pergunta a todos se eles têm ideia de onde o jovem possa estar. Infelizmente, ninguém sabe o paradeiro de Brandon e sua mãe já está perdendo as esperanças. Por fim, ela vai até uma feira e entrega o cartaz à dona de uma barraca de produtos cosméticos, dizendo que está à procura do seu filho. A mulher chama o seu pai e mostra a foto do garoto, porém ele diz que não o conhece. Entretanto, é revelado que os donos da barraca são Herschel e Gemma, que estão vendendo seu gel para os moradores da cidade. O sujeito então pergunta se ela acionou as autoridades, mas a mãe de Brandon responde que a polícia se recusou a ajudá-la. Como o garoto já era maior de 18 anos, ele não poderia ser considerado alguém que fugiu de casa, nem há qualquer evidência de que ele foi levado à força ou eliminado. Herschel finge tristeza pelo desaparecimento e diz que se souber de algum detalhe, irá entrar em contato com ela. A jovem mãe agradece pela ajuda e está prestes a ir embora, porém Gemma lhe oferece uma amostra grátis do seu gel de rejuvenescimento facial. A mulher aceita e experimenta ali mesmo, dizendo que o gel tem cheiro de eucalipto, o mesmo que ela sentia no quarto do seu filho. Assustadoramente, Gemma e seu pai fizeram um produto usando a pele de Brandon, que provavelmente teve o mesmo destino bizarro dos seus amigos. De volta à fazenda, Melanie acorda misteriosamente em uma maca, ainda viva e com seu pescoço regenerado. Ao ver que ela despertou, o palhaço Frost chama por Gemma, que fica feliz ao perceber que seu experimento funcionou. Ela revela que salvou a jovem usando peles para reconstruir o seu pescoço, porém o ferimento danificou suas cordas vocais e ela não consegue mais falar. Com isso, Gemma pode continuar os experimentos com o gel, usando a pele de Melanie como uma reserva de longo prazo. Como a pele humana se regenera em 2 semanas, esse será o tempo em que o material genético será coletado para fazer o gel. E para garantir que a jovem não tente escapar, ela será mantida em sedação eterna, enquanto sua pele será removida até o fim de sua vida. Melanie se desespera e tenta resistir, porém Gemma lhe injeta o sedativo e a jovem adormece, condenada a um destino infernal. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam para escapar do labirinto da família Herschel? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!